Há mais de 2.700 anos, um homem recebeu visões tão aterrorizantes sobre o futuro da humanidade que suas palavras foram preservadas, copiadas, guardadas como um tesouro sagrado através de gerações, impérios e perseguições. E hoje, neste exato momento em que você assiste a este vídeo, essas mesmas profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos com uma precisão que arrepia a alma. O que Isaías viu e registrou não era apenas para o povo de Israel daquela época. Era um aviso urgente para você, para mim, para esta geração que vive os últimos suspiros de uma era. E o mais assustador, a maioria das pessoas simplesmente ignora. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos. Isaías não era um homem comum. Ele viveu durante um dos períodos mais turbulentos da história de Judá, testemunhando o reinado de 4 reis diferentes, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Imagine o cenário: uma nação dividida, cercada por impérios sedentos por conquista, um povo que havia se desviado tanto dos caminhos do Senhor que a idolatria se tornará mais comum que a adoração ao Deus verdadeiro. Foi nesse contexto de caos espiritual e político que Deus chamou Isaías para ser seu porta-voz. O livro de Isaías capítulo 6 versículos 1 a 8 nos relata um encontro sobrenatural que mudaria para sempre a vida deste profeta. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A intensidade dessa visão foi tamanha que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Diante da santidade absoluta de Deus, Isaías caiu em profundo reconhecimento de sua própria condição. Ele clamou dizendo que estava perdido, que era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de lábios impuros, e seus olhos tinham visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Foi então que um dos serafins voou até ele, trazendo uma brasa viva do altar, tocou sua boca e declarou que sua iniquidade estava tirada e seu pecado, purificado. Quando Deus perguntou: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Isaías, transformado por aquele encontro divino, respondeu sem hesitar: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a mensagem que Isaías receberia não seria fácil de proclamar. O Senhor o advertiu que o povo ouviria, mas não entenderia, veria, mas não perceberia. Seus corações seriam endurecidos até que as cidades ficassem desertas, as casas sem moradores e a terra completamente assolada. Que tipo de chamado é esse? Que tipo de ministério profético é anunciar julgamento sobre julgamento? No entanto, Isaías obedeceu, porque ele havia compreendido algo fundamental. Não importa quão difícil seja a mensagem, a palavra de Deus precisa ser proclamada. E aqui está a primeira conexão devastadora com nossos dias. Vivemos em uma era em que a verdade bíblica se tornou opcional, em que pastores preferem massagear os ouvidos das multidões com mensagens de prosperidade superficial do que advertir sobre o pecado e suas consequências. Assim como no tempo de Isaías, muitos hoje ouvem, mas não entendem, veem os sinais proféticos se cumprindo, mas permanecem espiritualmente cegos. A dureza de coração que Deus denunciou através de Isaías não era apenas para aquela geração, era um padrão que se repetiria através dos séculos, chegando até nós. Uma das profecias mais impressionantes de Isaías está registrada no capítulo 7 versículos 13 e 14. O profeta declarou à casa de Davi que o próprio Senhor daria um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Essa profecia foi dada mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. 700 anos. Imagine aguardar 7 séculos por uma promessa. Gerações inteiras nasceram, viveram e morreram sem ver o cumprimento dessa palavra profética. Mas Deus não esquece suas promessas. O Evangelho de Mateus capítulo 1 versículos 18 a 23 nos mostra como essa antiga profecia se cumpriu perfeitamente quando Maria, uma virgem, concebeu pelo Espírito Santo e deu à luz Jesus. O que parecia impossível, o que desafiava toda a lógica humana, aconteceu exatamente como Isaías havia predito. E isso nos ensina algo crucial sobre a natureza das profecias de Deus. Elas podem parecer impossíveis, podem demorar gerações para se cumprir, mas cada palavra, cada detalhe, cada promessa se realizará no tempo determinado pelo Senhor. Isaías capítulo 9 versículo 6 proclama uma das mais belas profecias messiânicas da Bíblia.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele não estava falando apenas de um líder político ou de um rei terreno comum. Ele estava profetizando sobre o próprio Deus encarnado, sobre Jesus Cristo, que viria para estabelecer um reino que não teria fim. Mas as profecias de Isaías não se limitavam apenas à primeira vinda do Messias. O capítulo 53 é talvez o mais surpreendente de todos, descrevendo com detalhes agonizantes o sofrimento do servo do Senhor. Isaías escreveu que ele seria desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Como é possível que um profeta do Antigo Testamento tenha descrito a crucificação de Jesus com tal precisão, séculos antes de Cristo sequer nascer, e séculos antes de a crucificação ser inventada como método de execução pelos romanos? Isaías descreveu que ele seria conduzido como um cordeiro ao matadouro, que não abriria a boca diante dos seus acusadores, que seria contado com os transgressores, mas na verdade carregava o pecado de muitos e intercedia pelos transgressores. Cada detalhe dessa profecia se cumpriu literalmente na cruz do Calvário. Isso não é coincidência. Isso não é interpretação forçada. Isso é o dedo de Deus escrevendo a história antes que ela aconteça, provando que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. E se Deus cumpriu essas profecias com tamanha exatidão, o que isso nos diz sobre as profecias de Isaías que ainda aguardam cumprimento? Porque Isaías não falou apenas sobre a primeira vinda de Cristo. Ele também profetizou sobre eventos que se desdobrariam através dos séculos até chegarem aos últimos dias. No capítulo 2 versículos 2 a 4, Isaías teve uma visão sobre os últimos dias, quando o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros. Ele viu nações afluindo para ele, povos de todas as partes buscando conhecer os caminhos do Senhor. Ele profetizou um tempo em que as espadas seriam transformadas em arados e as lanças em podadeiras, quando nação não levantaria espada contra nação, nem aprenderiam mais a guerra. Esse é o reino milenar que ainda está por vir, quando Cristo reinará fisicamente sobre a terra por 1000 anos. Mas antes que essa glória se manifeste, Isaías também advertiu sobre tempos de tribulação sem precedentes. No capítulo 24, ele descreve uma terra completamente devastada e saqueada, onde o Senhor esvazia a terra e a transtorna. Seus moradores são dispersos, e acontecerá que como é o povo, assim será o sacerdote, como é o servo, assim será o seu senhor. A terra será totalmente devastada porque seus moradores transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Olhe ao redor. Vivemos em uma geração que faz exatamente isso. As leis de Deus são ridicularizadas, seus estatutos são considerados ultrapassados, e a aliança que ele estabeleceu é quebrada continuamente. A moralidade bíblica é atacada de todos os lados. O que Deus chama de pecado, o mundo chama de progresso. O que Deus abomina, a sociedade celebra. E enquanto isso, os sinais de julgamento se acumulam, desastres naturais aumentando em frequência e intensidade, pandemias globais, instabilidade econômica, guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações. Isaías capítulo 13 nos fala sobre o dia do Senhor que virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Ele descreve um tempo em que os corações dos homens se derreterão de medo, quando rostos se encherão de terror diante do furor da ira do Senhor. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Deus punirá o mundo pela sua maldade e os ímpios pela sua iniquidade. Ele fará cessar a arrogância dos atrevidos e abaterá a soberba dos violentos. Muitos leem essas palavras e pensam que são apenas linguagem poética ou hipérbole profética. Mas e se Isaías estava descrevendo literalmente o que ele viu? E se esses eventos cataclísmicos realmente acontecerão exatamente como ele descreveu? O livro de Apocalipse confirma essas mesmas visões, mostrando que os selos, as trombetas e as taças de julgamento trarão destruição sobre uma terra rebelde que rejeitou seu Criador. Mas Isaías também trouxe esperança. No meio de todas as profecias de julgamento, ele constantemente apontava para a redenção. Isaías capítulo 40 versículo 1 começa com uma das mais belas mensagens de consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada. Mesmo no julgamento, Deus lembra de misericórdia. Mesmo na disciplina, ele planeja a restauração.
O capítulo 40 versículos 31 é uma promessa que tem sustentado o povo de Deus através de milênios. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em tempos de tribulação, quando tudo parece desmoronar, quando a fé é testada ao limite, essa promessa permanece firme. Deus fortalece aqueles que nele confiam. Isaías capítulo 55 versículos 10 e 11 nos ensina sobre o poder imutável da palavra de Deus. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá sem regarem a terra, fazendo-a germinar e brotar, dando semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da boca de Deus. Ela não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para que foi enviada e prosperará naquilo para que a designou. Cada profecia, cada promessa, cada advertência cumprirá seu propósito divino. E aqui chegamos ao cerne da questão. Se as profecias de Isaías sobre a primeira vinda de Cristo se cumpriram com perfeição absoluta, se suas palavras sobre o julgamento de nações antigas se realizaram exatamente como ele predisse, se cada detalhe que podemos verificar historicamente provou ser verdadeiro, então o que fazemos com as profecias que ainda aguardam cumprimento? Podemos nos dar ao luxo de ignorá-las? A geração de Isaías ignorou. Eles ouviram as advertências, viram os sinais, mas escolheram continuar em seus caminhos. E o resultado foi devastador. O reino do norte, Israel, foi levado cativo pela Síria e nunca mais retornou como nação. Judá, o reino do sul, eventualmente foi conquistado pela Babilônia, o templo foi destruído, e o povo passou 70 anos no exílio. Tudo isso porque ignoraram as palavras dos profetas. Nossa geração comete o mesmo erro. Temos o testemunho completo das Escrituras, vemos o cumprimento de profecias diante dos nossos olhos, testemunhamos Israel restaurado como nação após 2000 anos de dispersão, exatamente como os profetas predisseram, observamos a convergência de sinais proféticos em uma escala sem precedentes na história, e ainda assim, multidões permanecem espiritualmente adormecidas. Isaías capítulo 52 versículo 7 proclama: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Esta é a nossa missão. Não apenas alertar sobre o julgamento vindouro, mas proclamar as boas novas de que há salvação disponível em Jesus Cristo. Não apenas apontar para as profecias de tribulação, mas também para as profecias de redenção. Porque no final das contas, todas as profecias de Isaías apontam para Jesus. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o servo sofredor que foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele é o rei que voltará para estabelecer seu reino eterno. Ele é a esperança no meio do caos, a luz na escuridão, a vida em meio à morte. Isaías capítulo 61 versículos 1 e 2, palavras que o próprio Jesus citou sobre si mesmo na sinagoga de Nazaré, declaram: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a razão pela qual Jesus veio. Mas Jesus parou de ler no meio do versículo 2. Ele não mencionou a parte final que diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque em sua primeira vinda, ele veio como Salvador. Em sua segunda vinda, ele virá como juiz. O dia da vingança ainda está por vir, e as profecias de Isaías que aguardam cumprimento se realizarão naquele tempo terrível e glorioso. Somente Deus conhece o dia e a hora do retorno de Cristo. Ninguém pode marcar datas ou estabelecer cronogramas definitivos. Mas Jesus nos ordenou a discernir os sinais dos tempos. E quando olhamos para as profecias de Isaías e para os sinais ao nosso redor, uma coisa fica clara: estamos vivendo em tempos proféticos significativos. A questão não é se essas profecias se cumprirão, mas quando. E mais importante ainda, você está preparado? Se Cristo voltasse hoje, você seria contado entre os redimidos ou entre aqueles que ignoraram os alertas? Se o julgamento começasse agora, sua vida estaria edificada sobre a rocha ou sobre a areia? Isaías pregou por décadas para uma geração que se recusava a ouvir. Mas ele não desistiu. Ele permaneceu fiel à sua chamada porque sabia que a palavra de Deus não volta vazia. Algumas sementes caíram em solo rochoso, outras entre espinhos, mas algumas caíram em boa terra e produziram fruto abundante. Esta mensagem não é para espalhar medo irracional, mas para despertar uma consciência adormecida. Não é para criar pânico,
mas para promover preparação espiritual. Não é para condenar, mas para conduzir ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, o único que pode nos salvar da ira vindoura. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade das profecias de Isaías e sua relevância para nossos dias, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. Cada compartilhamento é uma alma que pode ser alcançada, cada inscrição fortalece esta missão de proclamar a palavra de Deus sem compromisso. E se o Senhor colocou em seu coração contribuir com este ministério, você pode fazer isso através do Valeu Demais com qualquer valor que desejar. Não é obrigação, mas uma oportunidade de participar da propagação desta mensagem urgente. Se você foi abençoado por este conteúdo e deseja, de coração, contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, sua doação de fé será uma semente plantada no reino de Deus. Você também pode fazer parte do nosso clube de canais, se unindo a esta comunidade de intercessores e apoiadores que tornam este trabalho possível. Que o Senhor abençoe você ricamente, que Ele abra seus olhos para os sinais dos tempos, e que você não seja contado entre aqueles que ignoraram o alerta. As profecias de Isaías não foram escritas apenas para gerações passadas. Elas foram preservadas para você, para este momento, para este tempo crítico da história humana. Não deixe que mais um dia passe sem estar preparado espiritualmente. O tempo é curto, e o Senhor está próximo. Maranata.